Então vamos agora poder voltar no passado um pouquinho? Na hora. Vamos ao baú do Ferreira. Novembro é o mês de aniversário da maior conquista do Remo, o título brasileiro da Série C de 2005. 15 anos o Remo completou dessa conquista na última sexta-feira, então nós estamos trazendo no baú essa conquista do Leão Azul, que ocorreu em Porto Alegre. A festa do título foi em Porto Alegre, numa vitória sobre o Novo Hamburgo, e é isso que a gente vai mostrar agora aqui para vocês. Aí, os momentos do dia 20 de novembro de 2005, o Remo enfrentava o Novo Hamburgo e, ao mesmo tempo, América de Natal e Ipatinga jogavam em Ipatinga. O Remo conseguiu essa conquista numa vitória com gols do capitão e do Maurílio, 2-1 para o clube do Remo. Casando com o resultado do outro jogo, o Remo não só conquistou o acesso para a elite, para a Série B, no caso, né, da C para B, como foi campeão dessa competição, favorecido pelo empate entre Ipatinga e América. Aí o Luiz Gustavo descontando para a equipe do Novo Hamburgo, mas ao final do jogo a festa foi remista. Olha só, festa pelo acesso, e aí os jogadores ficaram sabendo do resultado do outro jogo e que o acesso também equivalia ao título. Uma tarde de sábado de lágrimas dos azulinos, lágrimas de muita alegria, de um feito tão histórico que nós estamos aqui, 15 anos depois, relembrando, recolocando aí para a torcida do Leão Azul. Vamos registrar aqui a foto oficial do Remo campeão brasileiro daquela competição, capitão aí no clube do Remo, jornal O Liberal do dia seguinte, registrando Remo campeão brasileiro, né, e a foto que traz o time inteiro do clube do Remo, o grupo campeão brasileiro, que a gente está conferindo nesse momento aí. Marquinhos o Belém, Marquinhos né, Belém em primeiro plano, Serginho. Maravilha. Marquinhos e Serginho, a vitória do Remo sobre o Novo Hamburgo e o título inédito da segunda divisão para o clube do Remo. E Ferreira, foi no ano que o Remo conseguiu um destaque muito grande também nas arquibancadas, né? Embora o título tenha sido fora de casa, né? Em casa o Remo também deu um show aí no Mangueirão, lotando praticamente todos os jogos, né? Bem lembrado, Márcio. Naquela altura o Remo teve a melhor média de público do Campeonato Brasileiro, envolvendo todas as séries, né? C, B e A. Então o Remo foi a melhor média de público do Brasil em 2005, Mangueirão lotado. A média de público do Remo era praticamente a capacidade do Mangueirão hoje, que o Mangueirão hoje tem uma capacidade para 35 mil, o Remo teve ali 32 mil e alguma coisa. Na média de público foi uma média extraordinária, num papel fundamental que a torcida do Remo cumpriu de apoio ao time, mas também de suporte financeiro. E foi um ano, falando em finanças, extremamente difícil para o clube do Remo. Para vocês terem uma noção, o Remo entrou para o Campeonato Brasileiro com salários atrasados e uma situação tão ruim que o Walter Lima foi o primeiro técnico do Remo no campeonato, e na preparação da equipe para a competição, lá no início da preparação, alguns jogadores estavam indo treinar de bicicleta, e isso virou chacota, né? Então o Remo passou por várias situações desse tipo e foi crescendo dentro da competição. Mas quem traz um relato para nós sobre essas dificuldades que o Remo superou é o presidente do Remo da época, Rafael Levi. O Remo estava com muita dificuldade financeira, o Remo não tinha dinheiro, né? O Remo não tinha patrocínio, o Remo não tinha sócio-torcedor, o Remo não tinha nenhuma ajuda. O Remo devia 3 meses de salário aos jogadores, estavam 3 meses atrasados. O Remo não tinha dinheiro para comprar bola. Quando o Roberval Davino chegou, ele me chamou e disse: olha, quinta-feira eu vou fazer um treino coletivo. Se eu não tiver 20 bolas, mas a bola que está sendo disputada a competição, que é uma bola Nike, eu vou me embora. Aí foi uma loucura, um corre-corre danado, um diretor comprou 2, outro diretor comprou 2, outro comprou uma, o Vaquinha aqui, Vaquinha ali, e aí nós conseguimos 12 bolas. E levamos no dia do treino, entregamos as 12 bolas para o Roberval e pedimos que ele entendesse a situação que nós íamos completar. E ele aceitou e fez o treino. E assim nós começamos o primeiro quadrangular. Passamos do primeiro quadrangular e aí
Veio o primeiro mata-mata com o Tocantinópolis e o grande problema de novo surgiu. Porque eu tinha prometido pagar 50% da folha e só consegui pagar 30%. Então, os jogadores iam sair sexta-feira do ônibus lá do Bainão, às 7 horas da manhã, às 6 horas me telefonaram para casa que eu fosse lá às pressas, porque os jogadores não estavam querendo viajar. E eu fui lá, mas graças a Deus eu já tinha conseguido a confiança deles, e eu prometi que na segunda-feira, sem falta, eu iria pagar, eu teria o dinheiro para pagar a folha integral. Aí eles aceitaram, foram, perderam de 2-0 e voltaram. E quando voltaram, eu estava lá no Bainão esperando o ônibus. Quando eles desceram, eu disse, ninguém se afaste, eu quero falar com vocês. E ficaram todos lá em volta e eu disse, olha, eu estou com o dinheiro. Amanhã, tal hora, vocês estejam aqui no Bainão que vocês vão receber integralmente a folha, como eu prometi. Roberval aproveitou aquela deixa e disse, olha, isso aí é comprometimento. Isso aí é responsabilidade. Então é isso que eu quero de vocês domingo no jogo de volta. E realmente foi o que aconteceu. Os jogadores levaram aquela injeção de ânimo, né? E no domingo, apesar de todas as dificuldades que vocês já sabem, o Remo conseguiu ganhar de 4-1 e passou para o segundo mata-mata. Que situação. Olha que drama, hein? Que situação toda que o Remo viveu, de os jogadores se recusarem a viajar para o jogo de Tocantinópolis por falta de pagamento, serem convencidos, a viagem atrasou 4 horas, o Remo perdeu o primeiro jogo e criou-se uma tensão muito grande. Afinal, perdendo por 2-0, o Remo teria que ir em Belém vencer com uma margem de 3 gols, né, desse time do Tocantinópolis. E aí para o jogo de Belém, esse foi, digamos assim, o jogo mais dramático, o jogo mais marcante de toda a trajetória. Nós vimos lá no início os gols da decisão do Remo campeão, mas aqui agora a gente confere para vocês as imagens do Remo 4, Tocantinópolis 1, jogo da classificação. Foi de fato um grande drama. O Remo na semana do jogo recebeu o capitão que já fez 1-0, veio do Ceará e já estreou fazendo 1-0. Aí o Remo logo em seguida fez 2-0 e passou a impressão de que ia dar tudo certo. Mas o Tocantinópolis fez esse gol aí que obrigou o Remo a fazer mais 2. E o Remo até chegou a perder um pênalti quando poderia abrir vantagem e o jogo foi ficando dramático. O Magrão fez 3-1. E aí o quarto gol do Remo foi nesse pênalti sobre o Landu. E o Osni fez 4-1 para o Remo, olha só. Foi um drama imenso no Mangueirão. O Remo conseguiu, enfim, essa classificação, seguiu adiante e esse é um ponto, foi a um quadrangular. O acesso à Série B volta a ser em quadrangular 15 anos depois. E o Remo aí conseguiu a classificação através de um quadrangular, subiu para o jogo contra o Novo Hamburgo. Na véspera da decisão, o presidente Rafael Levi reuniu os jogadores e fez um agradecimento. E foi um agradecimento que acabou gerando uma grande emoção entre os atletas. Foi um negócio tão envolvente que, ao final, o técnico do Remo, Roberval Davino, falou para os jogadores: amanhã não vai ter pré-eleção. A pré-eleção foi essa. Vão a campo e resolvam. E o agradecimento do presidente foi pelo fato de os jogadores terem compreendido as dificuldades do clube, terem abraçado a causa do clube e, de fato, o Remo se agigantou e acabou sendo campeão. O futebol se tornou uma atividade muito mais econômica do que anteriormente, a gente sabe disso, né? Ao longo do tempo foi assim, mas ainda há espaço para emoção, para aquele sentimento, para garra, né, Ferreira? A gente observa que tem espaço para esse tipo de sentimento dentro do futebol, para quem está jogando, né? E uma coisa muito certa, viu, Márcio Thaís? No futebol, como em quase tudo na vida, mas o futebol, por ser uma atividade coletiva, o sofrimento une e agiganta. Esse caso, essa trajetória do Remo de 2005 foi muito isso. Houve muito sofrimento ao longo da campanha e o time cresceu demais e chegou muito forte. Eu estou dizendo isso até para fazer uma relação com a Série C atual, onde nós estamos vendo que times que nadaram de braçadas até então, agora estão dando sinais de queda. O Brusque de Santa Catarina, que atropelou todo mundo, agora está sendo atropelado. O Santa Cruz, que passeou na competição, vacilou no fim de semana e perdeu para o Manaus. Ferroviário também é um outro exemplo. Ferroviário é outro exemplo. O próprio Remo, que teve uma trajetória confortável,
hoje não está no mesmo nível de rendimento. Mas, apesar disso, ontem, mesmo jogando mal, conquistou um ponto em João Pessoa diante do Botafogo no empate em 0-0. A história desse Remo e Botafogo. Como fica a Série C? As possibilidades, o que vem pela frente, essas considerações todas a gente traz daqui a pouco e traz também o Bragantino, que deu motivo para um bom dia